Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, ainda sobre o tópico de funções, esse assunto tão importante para nós dentro do curso de cálculo, nosso objeto de pesquisa, né? A gente vai trabalhar com limites de funções, derivadas de funções, integrais de funções. Então por isso a importância de ver bem esse assunto sobre funções, ok? Nós vimos algumas funções já, funções de primeiro grau, funções de segundo grau. Agora a gente para um pouquinho para ver sobre funções exponenciais, beleza? Sempre lembrando, pessoal, faço questão de repetir que esse é um material complementar. Espero que você, junto com esse material, junto ao seu conhecimento prévio, junto ao auxílio de outros materiais que você pode buscar na internet ou alguns outros livros, possa juntar esses materiais para que só assim você tenha um entendimento por completo sobre funções, sobre cada uma dessas funções que a gente vem discutindo aqui aula a aula, beleza? Que esse material sirva de um material revisional para você, que possa te suportar durante o curso, beleza? Vamos lá? Bom, qualquer dúvida, crítica, sugestões, pessoal, mandem mensagens por e-mail que aparece aí na tela, na nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube, beleza? Bom, vamos lá, falar um pouco sobre funções exponenciais. Pessoal, a função exponencial é uma das funções, eu diria, que traz uma aparência mais enganosa. O seu crescimento ele é tão rápido, mas tão rápido, que aparentemente parece um crescimento devagar, quando de repente a função cresce rapidamente. Eu trago uma aplicação de um crescimento linear comparado com um crescimento exponencial, que dá para você ter um pouco dessa noção enganosa que a função exponencial traz. Imagina que Mateus e Hugo são colegas de turma, e Hugo, o melhor aluno da sala em matemática, fez a Mateus uma proposta estranha. Durante 10 dias, apenas 10 dias, a partir de hoje, vou lhe dar 10 mil reais por dia. Então pensa, no primeiro dia eu dou 10 mil reais, no segundo dia 10 mil reais, no terceiro dia 10 mil reais. Ou seja, o crescimento que o Hugo vai ter, né, vai ser um crescimento linear. Certo? Mateus, né, que vai receber 10 mil reais. O Mateus vai receber um valor sempre linear de 10 mil reais do Hugo. Em compensação, o Mateus dará ao Hugo 10 reais hoje e a cada dia, até o último dia, o triplo do dia anterior. Então, o Hugo vai receber do Mateus hoje 10 reais, amanhã 30, depois 90, depois 270, depois 810 e assim por diante. Repare que aparentemente é uma proposta estranha que Hugo fez a Mateus. Porém, para um pouquinho, pensa, faz uma comparação entre essas duas propostas e veja você mesmo o que está acontecendo. Você vai perceber que, apesar de parecer uma proposta estranha, Hugo pensou e pensou bem na sua proposta. Beleza? Bom, vou trazer um outro exemplo de aplicações de funções exponenciais. São diversas aplicações da função exponencial, tá, pessoal? Eu diria que é a função que melhor se adapta a diversos modelos, tanto na química, na física, na biologia, tá? Vira e mexe, a gente acha experimentos que são modelados segundo a função exponencial, ok? Vou trazer um exemplo. Imagina que a temperatura de um líquido, inicialmente a 10 graus Celsius, aumenta em 30% por minuto. A gente fez um exercício bem semelhante em funções de primeiro grau, só que lá o crescimento era linear, constante, a taxa de variação é constante. Uma característica da função de primeiro grau era isso, que a taxa de variação sempre era o mesmo valor, sempre constante. Aqui na função exponencial, você vai ver que o aumento gradativo depende do anterior. Então veja só o exemplo. No primeiro minuto, fazer um acréscimo de 30%, né, pessoal,
é o mesmo que multiplicar por 1,3. Então eu vou ter no primeiro minuto 10 vezes 1,3, que daria 13 graus Celsius. No segundo minuto, eu vou ter um acréscimo de 30% em relação ao anterior. Portanto, eu vou multiplicar por 1,3 o anterior, o 10 vezes 1,3. Então, multiplicando por 1,3, 10 vezes 1,3, daria 10 vezes 1,3 ao quadrado. E aí eu tenho uma resposta de 16,9. Repare que no intervalo de 1 minuto, houve um acréscimo aí de 3,9 graus, algo próximo de 4 graus. Se essa fosse uma função de primeiro grau, no terceiro minuto também deveria haver um acréscimo de 4 graus, algo perto de 4 graus. E repare que não é o que acontece. De 16,9 para 21,97 há um acréscimo superior a 4 graus, beleza? Portanto, a taxa de variação não é constante. Esse aparenta ser um modelo exponencial. No terceiro minuto, mais uma vez, eu vou multiplicar por 1,3 o imediatamente anterior. Então, 10 vezes 1,3 ao cubo. No quarto minuto, eu multiplico de novo 1,3 por imediatamente anterior. Por isso que ficaria 10 vezes 1,3 elevado a 4. De forma geral, dá para você perceber, para qualquer minuto, que a temperatura pode ser dada por 10 vezes 1,3 elevado a t. Seria o modelo que descreveria o comportamento dessa situação problema. Beleza? Bom, fazendo o gráfico dessa situação, né? Eu coloquei os pontos aí, 0 e 10, 1 e 13, 2 e 16,9, 3 e 22. Eu tenho o gráfico que nós vamos chamar de gráfico exponencial. É um gráfico característico de uma função crescente. Repara que à medida que x cresce, o y também cresce, né? Mas chama a atenção que a taxa de variação não é constante. Portanto, não é uma função de primeiro grau. Também não é um modelo de função quadrática, né, pessoal? Porque espera-se que à medida que o tempo passe, a temperatura não volte a diminuir, né? E uma característica da parábola é isso. Se por algum momento ela está crescendo, significa que ela vai voltar a cair. Ou o contrário, se em algum momento ela está caindo, espera-se que ela suba, né? Tem um comportamento oposto ao que ela vem fazendo, diferente dessa situação. Por isso, essa situação problema não se encaixa nem em funções de primeiro grau, nem em funções de segundo grau. O modelo que se adequa a ela é a da função exponencial. Vamos ver um exemplo, tratando da mesma maneira do exemplo da função de primeiro grau, só que agora diminuindo em 20% por minuto. Imagina que a temperatura inicial desse líquido seja de 70. Então a gente sabe que diminuir 20% é o mesmo que multiplicar por 0,8. Então, no primeiro minuto, eu vou ter 70 vezes 0,8. Então, depois de 1 minuto, a temperatura do líquido é de 56 graus. Depois de 2 minutos, eu vou multiplicar por 0,8 o imediatamente anterior. Então, o valor subsequente depende do valor anterior. Isso é uma característica importantíssima de funções exponenciais. Então, multiplicando 0,8 pelo imediatamente anterior, eu tenho 44,8, algo perto de 45. Repara que a taxa de variação da temperatura foi algo próximo aí de 9 graus. No terceiro minuto, multiplicando o imediatamente anterior por 0,8, eu chego em 35,84 graus Celsius. Houve uma variação aí de quase 9 graus, 44,8 para 35,8. Né? Na primeira variação, de 56 para 45, houve uma variação de 11 graus. Repare que a taxa de variação não é constante, característica de funções exponenciais. A taxa de variação não é constante.
beleza? Bom, seguindo o modelo, de forma geral, a gente tem que, para qualquer tempo t, a temperatura pode ser dada por 70 vezes 0,8 elevado a t, beleza? É só você generalizar aí esse modelo, você consegue perceber essa ideia. Eu trago o gráfico para você. Repare que é um gráfico de uma função exponencial com características decrescentes, né? À medida que x cresce, o y cai. Característica de função decrescente. Beleza? Bom, então vamos definir melhor agora essas funções exponenciais. A característica dela é isso que a gente vem falando, né? Ela modela grandezas que se relacionam de forma que a variação subsequente, né, a próxima variação, depende da imediatamente anterior. Ou seja, ela não é constante como é a função de primeiro grau. O modelo é f de x igual a k vezes a elevado a x mais m. K é um número real diferente de zero, porque senão ele mataria o a elevado a x, né? M é real e o a também é real, positivo e diferente de zero. Ok? Em particular, para k igual a 1 e m igual a zero, f de x tem a cara a elevado a x. O domínio da função é real e a imagem da função também é real. Beleza? Coloco para você uma pergunta importante para a gente trabalhar depois. Por que você acha que o a é um número real positivo? Pense um pouco e a gente vai falar sobre isso nos nossos encontros online, beleza? Vamos lá. A função exponencial, pessoal, né, no caso particular, k vezes a elevado a x, ela se assemelha muito a uma ideia que a gente trabalha lá em matemática financeira, em outros tópicos também de crescimentos exponenciais, uma expressão muito usada que fala que a quantidade final de alguma substância pode ser igual à quantidade inicial, que multiplica por 1, mais se estiver aumentando, menos se estiver caindo. E que a taxa que está caindo ou está aumentando é elevada a t. Essa expressão ela é muito usada em situações, problemas que envolvem o tempo como uma variável independente. Então, no exemplo que a gente trabalhou de aplicações, a temperatura dependia do tempo. Então, repara para você ver como que é perfeitamente ajustável a esse modelo. A temperatura inicial era de 10 graus e a taxa era de 30% e aumentava. Então, naquele modelo, eu usaria TF, né, a temperatura final, é igual à temperatura inicial, 1 mais porque está crescendo, a taxa é de 30%, então eu coloco 0,3 elevado a t. Repara que a fórmula que eu chego é exatamente a que a gente deduziu, né, por meio de uma generalização. Também pode ser usado quando tiver um decaimento, né? Temperatura de um líquido de 70 graus, diminuir em 20%, eu uso 1 menos, porque está caindo, e é a taxa de decaimento, 0,2, eu chego exatamente no modelo que a gente chegou generalizando, beleza? Podem usar essa expressão também para obtenção do modelo matemático exponencial, certo? Bom, obviamente isso pode ser usado em diversas aplicações. Então trago algumas aplicações do uso dessa forma, né? Na matemática financeira, essa quantidade final é o quê? É o montante, né? O montante acumulado de dinheiro. A quantidade inicial é o capital que você tem para investir. E geralmente, como você está investindo, espera-se que aumente o dinheiro, por isso que na fórmula traz 1 mais i elevado a t, certo? Na biologia, no estudo de colônias de bactérias, também é usada essa expressão. Então, às vezes, se a colônia de bactérias está crescendo, você vai usar 1 mais i. Se você está testando um remédio e quer saber como que o número de bactérias varia em função do tempo com o efeito do remédio, você vai colocar 1 menos i, né?
e assim por diante, na química, no decaimento radioativo de substâncias, na geografia e no crescimento populacional, ok? Bom, pessoal, eu trouxe um pouco sobre as funções exponenciais. Em modéstia à parte, a função exponencial que eu mais gosto, que eu acho que ela é mais aplicada, que mais se encaixa em experimentos no cotidiano. Então é muito importante que você conheça bem essa função, ok? Procure outros materiais junto ao seu conhecimento prévio, junto com esse material que a gente está disponibilizando, para que você fique bem em funções exponenciais, que vai servir para um suporte legal para a disciplina de cálculo 1. Beleza? Bom, então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.